boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, nesta noite nós lemos um texto, o qual se encontra na epístola ao qual escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10. O qual o apóstolo Paulo ele dá continuidade ao que ele estava falando no capítulo 9, sobre os seus irmãos israelitas, os quais rejeitaram Cristo, ou seja, os judeus. O apóstolo João, no capítulo 1, no seu evangelho, ele vai mostrar a negação a qual os judeus fizeram com Jesus, ou seja, a rejeição dos judeus para com Jesus, ou seja, eles não creram que Jesus era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus enviado à terra para salvar o homem dos seus pecados e da vida eterna a ele. Em João capítulo 1, no versículo de número 11, está escrito: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem no seu nome. Ou seja, Jesus, ele veio de uma descendência diretamente para os judeus. O propósito de Jesus, primeiramente, esperava que os seus, a sua descendência, os judeus, reconhecesse que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que ele era verdadeiramente o Messias enviado à terra para morrer pelos nossos pecados ou pelos seus pecados e lhe dar salvação. Mas os judeus rejeitaram Cristo, os judeus rejeitaram o Messias, não reconheceram Jesus como Messias, como Filho de Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele está falando referente aos filhos de Israel, aos seus descendentes, os quais rejeitaram Cristo. E no capítulo 10, aonde nós lemos nesta noite, esse texto, ele mostra que a salvação, ela não está exclusivamente, diretamente aos judeus ou a um povo religioso. A salvação aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo aqui falando, inspirado pelo Espírito Santo, ele está querendo mostrar, e ele está mostrando aqui nesse texto, que a salvação, ela é acessível a todas as pessoas que querem abrir o seu coração e aceitar a Jesus Cristo como seu único, suficiente e Senhor da sua vida. Aleluia. No capítulo 10, o grito do apóstolo Paulo é mostrar que a salvação, ela não está exclusivamente, diretamente aos judeus, aos filhos de Israel. Por isso, que no capítulo 10, no versículo de número 12, ele disse: porquanto não há diferença entre judeu e grego. E ele mostra, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocar. Aqui está o segredo. A salvação aqui, ela não está restrita. Aqui nós podemos observar que a porta da salvação,
A porta da graça, ela está escancarada. Ela está aberta para todos aqueles que quiserem entrar. No evangelho qual escreveu João, no capítulo de número 10, versículo 9, Jesus disse: eis que eu sou a porta. Jesus, ele é a porta de entrada para o homem se chegar a Deus. Jesus disse no evangelho qual escreveu João, no capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso aqui quem está dizendo não é o apóstolo Paulo, não é João, não é Mateus, não é nenhum dos apóstolos que está dizendo eu sou o caminho. Não é Buda, não é nenhuma das religiões que está falando. Porque nós ouvimos por aí hoje muitos dizendo: mas existe tantas religiões. Uma religião tal, uma religião outra. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não desprezando as demais, estamos nesta noite aqui não para dizer para você falar de religião nenhuma, mas sim para nesta noite mostrar para você o verdadeiro caminho, a verdadeira vida eterna, a qual só podemos encontrar em Jesus Cristo de Nazaré. Não é religião que pregamos. Não estamos aqui para falar de placa de igreja nenhuma, mas estamos aqui nesta noite para lhe oferecer Jesus, para lhe oferecer Cristo, o único que tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua história, lhe arrancar do pecado, lhe arrancar das trevas que está lhe condenando e que vai lhe condenar. Jesus, ele é a verdadeira luz. A verdadeira luz que veio ao mundo, que ilumina todos. É Ele que tem a verdadeira luz. Ele é a verdadeira luz para a sua vida, para lhe arrancar das trevas. Treva representa pecado. E eu quero dizer para você, não adianta você dizer para mim: eu já tenho Jesus no meu coração. Mas se você permanece nessa vida, fazendo o que você quer, ou que a sua natureza pecaminosa, a natureza caída, deseja, quando nós fazemos a vontade dessa natureza caída, nós estamos distanciando do nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra, e também que criou todas as coisas. E Salomão, ele disse algo que está escrito: lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude. Aleluia. Enquanto não chegue os maus dias, os quais você venha dizer: eu não tenho prazer nenhum. Nesta noite Jesus está aqui, nesse culto ar livre, em praça pública. Nesta noite Ele está aqui. E a mensagem de Deus para o seu coração nesta noite é essa, a qual nós lemos nesta noite. A palavra está junto de ti. Esta palavra aqui não é de governante nenhum. Não, essa palavra aqui é a palavra de Cristo. É a palavra de Deus para o seu coração. A palavra está junto de ti. Aleluia. Na tua boca. É você que pode nesta noite tomar a decisão, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Qual é a palavra? É a palavra da fé. Que palavra é esta? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Jesus, no evangelho qual escreveu Mateus capítulo 10, versículo 32, ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, diante da humanidade,
eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. O que quer dizer confessar? Confessar é eu declarar em que eu estou crendo. Confessar é uma declaração. E essa declaração, ela só vem de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro. A declaração, ela vem de dentro para fora. E quem tem essa declaração é você. Porque ela sai da tua boca, ela sai do teu coração. Aleluia. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, o que aqui acontece? Quando confessamos em praça pública, quando confessamos que queremos Jesus em nossa vida, irmão Paulo, quando nós confessamos, declaramos, eu nesta noite quero Jesus na minha vida, sabe o que Jesus vai fazer? Ele disse, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Ele vai dizer, ele vai declarar diante do Pai que você também foi um corajoso, foi uma corajosa que creu no sacrifício dele na cruz do Calvário e confessou o nome dele diante de todos. Segundo, ele disse, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui é um processo. A palavra, ela está junto de ti. A palavra está aqui nesta noite. Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade é a palavra. É o verbo que se encarnou, tomou forma humana e veio há mais de 2000 anos atrás e habitou entre aquela sociedade daquela época. O verbo, a palavra de Deus que estava no princípio, que estava na criação. Aleluia. Ela tomou forma humana e veio a este mundo. Essa palavra nesta noite, ela está sendo anunciada aqui, no bairro da Rua da Paraíba. Essa palavra é Cristo sendo oferecido a você nesta noite. E nós não se envergonhamos de falar desta palavra. Está escrito uma declaração do apóstolo Paulo na introdução da epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. O apóstolo Paulo, ele disse assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Sabe o que é evangelho? Evangelho é mudança de vida. Sabe o que é evangelho? É uma boa notícia. E essa boa notícia é uma notícia de salvação. Essa boa notícia é uma notícia de livramento. Essa boa notícia é uma notícia de cura. E essa cura eu não estou falando somente fisicamente, mas esta boa notícia é uma notícia que ela vem para curar a sua alma. E essa alma, a sua alma, o médico não tem remédio para ela. Você pode fazer o que você quiser. Você pode sair pelo mundo provar o que você quiser. Mas eu quero dizer para você, você é criatura de Deus. Porque Ele nos criou, Ele criou o homem lá no princípio. Colocou a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou, se distanciou de Deus. Aleluia. Mas Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu. Por isso que você nesta noite está ouvindo esse serviço de som. E evangelho é isso. Por isso que nós não podemos se envergonhar. Por isso que nós não podemos se envergonhar de andar com a Bíblia na rua, em lugar nenhum. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É o evangelho. É uma boa notícia de salvação. E o apóstolo Paulo continua dizendo, pois é o poder de Deus. Pois é o poder de Deus. E sabe o que este poder faz? Se você deixar nesta noite ele entrar na sua vida, esse poder vai mudar a sua história.
Esse poder vai lhe transformar. Lhe transformar em quê? Numa nova criatura. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Esse novo só quem pode fazer na minha e na tua vida se chama Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Ele é o Evangelho. Ele é o poder de Deus que pode mudar a sua vida. E o que mais esse poder faz? O que é que esse Evangelho mais faz na minha e na tua vida? Ele lhe torna filho. Você deixa de ser uma criatura para ser filho de Deus. E você pode me perguntar agora: eu não estou entendendo mais nada. Mas eu não já sou filho de Deus? Você me desculpe dizer. A Bíblia diz que nós nascemos sendo criatura de Deus, mas não filho. Mas a Bíblia diz que quando nós cremos no sacrifício de Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que você se torna um filho e uma filha de Deus. Aleluia. O reconhecimento faz você se arrepender de seus pecados profundamente para seguir este Cristo. Diz a Bíblia Sagrada que quando Zaqueu se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus nesta noite está fazendo essa pergunta para muitas pessoas aqui. O que é que você quer que Ele faça na sua vida? Zaqueu era cego, ele não enxergava fisicamente, mas Zaqueu disse: que eu veja. E diz a Bíblia que ele enxergou. Os seus olhos se abriram. Ele passou a enxergar. E sabe o que Zaqueu fez? Ele não recebeu só um milagre, não, e foi para casa viver a mesma vida. Zaqueu, ele foi curado da sua cegueira física, mas ele seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus, ele não só quer curar o seu corpo físico, lhe dar saúde, lhe dar emprego. Não, Jesus, ele espera que você também tome uma decisão de abandonar o pecado, de abandonar tudo aquilo que lhe distancia de Deus, para seguir a Ele pelo caminho. Aleluia. Evangelho é isso. Evangelho é poder de Deus. E nessa noite nós estamos aqui oferecendo este poder transformador, que é Cristo Jesus de Nazaré. E a Bíblia continua dizendo: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que crê nele não será confundido. Quando nós vamos para o Evangelho que escreveu João, no capítulo 5, ou seja, capítulo 1, versículo 12, qual nós falamos há pouco tempo aqui, está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder, olha ali, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Aos que crê no seu nome. Evangelho qual escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, aonde foi feita a leitura aqui nesta noite, está escrito: porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca. E ele diz assim: mas tenha a vida eterna. Evangelho qual escreveu João ainda, no capítulo 5, versículo 24. Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, nesta noite, se eu perguntar aqui, quantos nesta noite estão ouvindo esta palavra? Muitos vão levantar a mão e vai dizer: eu estou ouvindo esta palavra. Aleluia! Mas Jesus nesta noite está dizendo para você: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, em quem? Jesus está apontando para o Pai, que ouve a minha palavra e crê em meu Pai, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você está entendendo como é importante você crer? Não basta ser somente um ouvinte da palavra de Deus, mas quando ouvimos a palavra, você está ouvindo a voz de Deus falar com você. E quando Deus fala conosco, Ele espera uma reação. Qual é a reação? É crer. Crer é ter fé. E nesta noite, eu quero concluir dizendo: Jesus, Ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas no versículo 33 do capítulo 10, o qual escreveu Mateus, ele disse também: mas aquele que me negar, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Você nesta noite pode mudar isso. Você nesta noite tem a escolha. Você pode escolher a vida nesta noite, para que não seja condenado com o mundo. Mas você nesta noite também pode escolher a vida, que é Cristo, para a salvação. Porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Não é ir até o Pai, é vir, porque Ele é a entrada que nos dá acesso ao Pai. Nesta noite, eu concluo com esta palavra que li nesta noite. Esta palavra, ela está junto de ti. Ela está bem pertinho de você, na sua boca. É a palavra de decisão. Está no teu coração. Mas você precisa, nesta noite, fazer essa declaração. E essa declaração, só quem pode fazer é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Ninguém pode salvar ninguém. Ninguém pode se salvar por mérito nenhum, obra nenhuma. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de obra nenhuma. Por quê? Porque vem de Deus. Nesta noite, diante desta palavra que pregamos, que a salvação, ela está acessível a todos. A salvação nesta noite, ela está aqui. A porta da graça, ela está aberta para você nesta noite.
Meu amigo, nesta noite eu lhe convido a deixar de ser uma criatura, viver neste mundo como uma criatura em uma vida de pecado. Mas eu lhe convido nesta noite a você crer no sacrifício de Jesus, a você crer na palavra de Deus nesta noite e declarar aqui que nesta noite você quer Jesus na sua vida. Se nesta noite você quer deixar de ser criatura para se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, e deixar Ele mudar a sua história, deixar Ele mudar a sua vida, eu lhe convido nesta noite. Cadê o primeiro corajoso? Cadê a primeira corajosa? Eu confesso que um dia também ouvi esta palavra, fiquei me prendendo, fiquei por ali, mas eu louvo a Deus porque esta palavra entrou no meu coração. E está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Repito, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nesta noite, eu lhe convido para vir até aqui. Se você quer nesta noite aceitar a Jesus Cristo como seu único suficiente Senhor e Salvador da sua vida, nós iremos orar por você. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer lhe dar vida eterna. E nesta noite, eu deixo esta palavra para o seu coração. E concluo dizendo que esta palavra também, ela não pode se calar. Porque se nós se calarmos como igreja, está escrito que até as pedras clamarão esta palavra. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.